Oi, hoje nós vamos falar sobre o contrato de prestação de serviços, um tema muito importante nas relações comerciais e jurídicas também. Esse tipo de contrato é um acordo onde uma parte presta serviços em benefício da outra, geralmente em troca de pagamento. Regulamentado pelo Código Civil Brasileiro, o contrato de prestação de serviços traz obrigações e deveres para ambas as partes. Isso assegura que o serviço seja prestado como acordado e o pagamento seja justo. Nesse vídeo, nós vamos ver os principais aspectos desse contrato, suas características e as obrigações que geram as partes. Vamos lá? Oi, sou a Joana Buitrago e hoje vou falar do contrato de prestação de serviços. Lembrando que a prestação de serviços, junto com a empreitada, pertenecem à categoria de contrato de fazer regidos por o Código Civil. ¿Qué es un contrato de prestación de servicios? Es aquel documento legal que formaliza o acordo entre um contratante, aquele que contrata, e um contratado, aquele que realiza o serviço, especificando direitos, deveres, natureza do serviço, remuneração e prazos. ¿Cuál es la legislación que rege principalmente un contrato de prestación de servicios? Encontramos su Código Civil de sus artículos 593 a 609. Porém, también existe la Ley 13.429 de 2017, que regulamenta o trabalho temporário. Estas legislaciones tratan a formalización do acordo, das obrigações das partes e da não configuração de vínculo empregatício. Mas quais são essas partes? Aquela formalização do acordo é aquele documento formal que estabelece os termos e condições para a realização do serviço. Qual é essa abrangência? Pode ser material ou intelectual, realizado por uma pessoa autônoma, um freelancer ou uma empresa. Não configura um vínculo empregatício. A principal característica que não se crea essa relação entre as partes. Lo que se está creando es una relación de prestación de servicio, o sea, una parcería. ¿Cuál es la legislación principal? Como voltamos a hablar, está regido por el Código Civil con su artículo 593 a 609. Son la base legal para el contrato de prestación de servicios. Lembrando, el artículo 593, que refiere toda especie de servicio o trabajo lícito, material ou imaterial pode ser contratado mediante retribuição. Nunca esquecer que não incide sobre legislação especial, como o transporte. Lembremos também da Lei de Terceirização encontrada na Lei 13.429 de 2017, que ampliou as possibilidades de terceirização, permitindo a contratação de serviços, até mesmo para atividades fins de empresas, reforçando a importância deste tipo de contrato. A importância de ter um contrato de prestação de serviços reside na importância de ter uma formalização entre a relação de contratante e prestador. Isso, consequentemente, assegura que os direitos e deveres sejam cumpridos para ambas as partes. Esse documento ajuda a evitar mal-entendidos, oferece proteção legal em caso de descumprimento e garante que os serviços e acordos sejam feitos como contrato. Além disso, um contrato bem elaborado promove uma relação comercial mais transparente e profissional. Continuando a nossa apresentação do nosso contrato de prestação de serviços, nós trouxemos aqui um contrato, um exemplo de um contrato de prestação de serviços, aqui nas quais nós vamos colocar algumas cláusulas que devem estar presentes e algumas informações que devem estar presentes também. O nosso contrato ele começa com a identificação das partes. É importante nós identificarmos quem é o prestador de serviço, quem é o tomador de serviço e fazendo um paralelo também com a escala pontiana. O contrato ele existe, ele tem um agente, tem o objeto, tem a forma e tem uma vontade. Mas é importante que nós olhemos para o segundo degrau da escala pontiana. Então, na identificação das partes, é importante que nós coloquemos no contrato que as partes são capazes, olhando para a capacidade das partes ali no segundo degrau da escala pontiana. É importante nós destacarmos ali pelo menos alguma informação de um documento pessoal, colocar o CPF ou o RG, por exemplo, o endereço dos dois, do prestador de serviços e do tomador de serviços,
para que nós tenhamos essa informação no contrato, essas informações. E continuando, nós trazemos também a cláusula primeira, seria o objeto, que também nós temos que ver lá na escala pontiana. O objeto que a gente trouxe aqui no nosso contrato, um serviço de jardinagem. Nós trazemos esse objeto e, olhando ali para a escala pontiana, é um objeto também que é possível, que é lícito e que é determinado. Então também ele não há nenhum problema ali quando a segunda escala o segundo degrau da escala pontiana. Nós colocamos aqui que a prestação do serviço é de jardinagem, onde ela será feita, no endereço tal, inclui a manutenção ali do jardim. Então está bem definido o que vai ser feito. Começamos com a identificação das partes e agora o objeto, que nós faremos. E dando continuidade, na nossa próxima cláusula é o prazo e periodicidade. Aqui temos duas informações muito importantes. A primeira informação é quanto ao prazo. De acordo com o Código Civil, a partir do artigo 594 do Código Civil, nós vamos tratar da prestação de serviço. E no artigo 598 ele fala que a prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos. Então é importante nós destacarmos no contrato o prazo e que ele não ultrapasse esse limite de 4 anos. Aqui no nosso exemplo, o prazo de vigência é de 4 meses. E nós colocamos o início e o fim. O prazo sem problemas. E a periodicidade, que é outra questão também que nós temos que ter muito cuidado para não caracterizar um vínculo empregatício. Então, aqui na nossa periodicidade, os serviços vão ser realizados semanalmente, às sextas-feiras, no período da manhã. Aqui tem 2 detalhes muito importantes. Algumas decisões do Tribunal Superior de Trabalho, elas indicam que há um forte indício para que um contrato que ele vem se desenvolvendo, né, tem uma habitualidade de 3 ou mais dias, é um forte indício que isso seja um contrato de trabalho, um vínculo empregatício. Então nós temos que ter todo o cuidado para afastar esse vínculo. Um contrato de jardinagem, ele não tem necessidade de ser 5 vezes por semana, num determinado horário fixo. Então nós colocamos que ele é realizado uma vez por semana e é no período da manhã, porque o prestador de serviços, ele se compromete a realizar o serviço de jardinagem. Se ele realizar em 1 hora, ou em 4 horas, ou em 2 horas e meia, sim, é algo do prestador de serviços. Ele leva o tempo que for necessário para cumprir aquele serviço que ele se comprometeu no contrato. Então é importante que na periodicidade a gente ateste que ela não vai passar alguma característica de um contrato de trabalho. E por último, mas não menos importante, o preço e pagamento. Por que preço e pagamento? Porque o contrato de prestação de serviços ele é oneroso e ele é bilateral. Então o prestador de serviços ele vai se comprometer com utilizar a técnica ali, empenhar para prestar aquele serviço. E o tomador de serviço ele tem que pagar por aquilo, é oneroso. Então é importante que no contrato a gente coloque qual é o preço, definir o preço e como vai ser feito o pagamento, né, desse preço pactuado. Olá pessoal, sou Alex Garcia e estarei dando prosseguimento ao tema contrato de prestação de serviços. No contrato de prestação de serviços podemos incluir uma cláusula chamada das obrigações. Essa cláusula nos trará as obrigações complementares tanto para o contratante como para o contratado. Podem ser obrigações acessórias que irão influenciar na prestação de serviços, tais como um detalhamento maior na qualidade dos serviços prestados pelo contratado. Para o contratante, pode ser o compromisso de fornecer acesso ao local, condições adequadas e insumos para a realização da prestação de serviços. Tudo isso irá trazer uma maior proteção jurídica ao contratado e contratante, para que a execução dos serviços tenha uma maior qualidade e também não seja afetada por intempéries alheio à vontade das partes. Essa cláusula pode ser fundamentada pelos artigos 594, 600, 601 e 602 do Código Civil. Agora vamos falar sobre outra cláusula que pode ser incluída no contrato de prestação de serviços, a cláusula da rescisão. A cláusula rescisória pode ser incluída regulamentando uma possível rescisão antecipada, desde que estipuladas condições para tal, trazendo uma garantia de que, em caso da insatisfação por uma das partes, o negócio jurídico poderá ser interrompido antes de seu prazo final, protegendo assim a parte rescindida de um prejuízo maior.
A cláusula rescisória pode ser regulamentada pelos artigos 602, 603 e 607 da Lei 10.406, que é o Código Civil, podendo existir ainda uma cláusula penal, que está disposta no artigo 412 da mesma lei. Vamos à cláusula do foro. A cláusula do foro é regulamentada pelo artigo 63 do Código do Processo Civil e não pela Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil. Essa cláusula estabelece a regra geral de que as partes podem, por meio de um acordo por escrito, escolher um fórum onde eventuais ações judiciais relacionadas ao contrato serão propostas. No entanto, é importante notar que a validade dessa cláusula não é absoluta e possui algumas restrições. Se for entendido que ela gera uma dificuldade excessiva para uma das partes acessar a justiça, pode ser considerada abusiva e, portanto, invalidada judicialmente. A Lei nº 14.879 de 2024 alterou o artigo 63 do Código do Processo Civil, impondo limites à escolha do fórum em contratos civis. Agora, a eleição do fórum deve ser pertinente com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação. A regra geral do artigo 46 do Código do Processo Civil prevê que a ação judicial deve ser proposta no fórum do domicílio do réu, caso não haja uma cláusula de eleição de fórum ou seja considerada inválida. Em resumo, enquanto o Código Civil disciplina o conteúdo do contrato de prestação de serviços, as regras sobre o fórum competentes são encontradas no Código do Processo Civil, principalmente no artigo 63. Agora vamos falar das assinaturas do contrato. Em um contrato de prestação de serviços, as assinaturas das partes são essenciais para formalizar o acordo e demonstrar a concordância com as cláusulas. No entanto, a presença de testemunhas não é um requisito obrigatório. O artigo 104 do Código Civil estabelece que, para ter validade, os negócios jurídicos devem ser celebrados por agentes capazes e de forma prescrita, quando a intenção é ter um documento escrito para dar prova da existência do contrato. A principal razão para as assinaturas das partes e testemunhas está na sua função como meio de prova em um eventual litígio judicial. As assinaturas das partes são suficientes para provar que elas concordam com os termos do contrato. O Código Civil, em seu artigo 595, nos diz que, se alguma das partes não souber ler ou escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Nesse caso, a assinatura das testemunhas é necessária. A assinatura de duas testemunhas é exigida pelo Código do Processo Civil para que o documento seja considerado um título executivo extrajudicial. Isso está previsto no artigo 784, inciso 3º do Código do Processo Civil. Um título executivo extrajudicial permite que o credor, quem tem direito a receber, ingresse com uma ação de execução diretamente na Justiça, um processo mais rápido e eficiente do que uma ação de cobrança comum. Nos contratos de prestação de serviços, a retenção de impostos é uma prática comum, onde o contratante pode ser obrigado a reter parte do pagamento para cumprir obrigações fiscais. Obrigações essas, como imposto de renda, INSS e ISS. Essa retenção garante que os impostos sejam pagos direto à Receita Federal ou aos municípios, evitando assim a sonegação fiscal. O prestador deve ser informado sobre o valor retido, que pode ser usado como crédito na sua declaração de imposto de renda. É essencial que ambas as partes conheçam as regras de retenção aplicáveis, pois isso afeta diretamente o valor líquido a ser recebido e as responsabilidades fiscais. Em resumo, o contrato de prestação de serviço é uma ferramenta essencial para formalizar acordos e proteger os interesses de prestadores e tomadores, assegurando que as obrigações sejam cumpridas de forma justas e transparente. Fontes e referências bibliográficas. Lei 10.406 de 2002, Código Civil. Lei 13.429 de 2017, Lei da Terceirização. Lei 8.212 de 91, Lei da Organização da Seguridade Social. Lei número 13.105 de 2015, Código do Processo Civil.
Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 1234 de 2012, que trata sobre a retenção de tributos. Decreto número 9.580 de 2018, regulamenta o imposto de renda. Instrução Normativa Receita Federal do Brasil 1.500 de 2014, regulamenta o imposto de renda pessoa física.